Afinal de contas, por quanto tempo a reconstrução do Templo de Jerusalém ficou lá parada? E qual foi os dois profetas que Deus levantou para reanimar o povo para realizar a construção? E como eram os profetas, como eles agiam no Antigo Testamento e agora como eles agem no Novo Testamento? E por que não consultamos mais os profetas? Se essas questões lhe causaram alguma intrigação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Paz do Senhor a você. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estarmos agora iniciando a 5ª aula da escola dominical deste próximo domingo. Mas antes de lhe falar o título dela, vamos dar uma revisadazinha, né, para ver o que nós já abordamos aqui. Nós abordamos aqui que Daniel orou por um despertamento espiritual. Nós vemos que o despertamento espiritual é um milagre. E advindo o despertamento espiritual, é concedido aqui o desejo de renovar o altar, a nossa reaproximação, a nossa reconciliação com Deus. E depois desse altar renovado, você viu aqui na 4ª aula junto comigo que a construção do templo, a reconstrução desse templo, melhor colocando, enfrentou oposição. E agora nós vemos aqui a aula de hoje, que é Zorobabel recomeça aqui a construção do templo. E já dando um spoiler para você, é nesta aula aqui que Zorobabel também encerra a construção do templo. Ele tem aqui finalizado esta tão grande obra para com o Senhor. Então, já aqui bem delimitados no tema, né, já que já centrados, já iniciamos bem aqui nessa revisão. Então eu convido você aí a abrir a sua Bíblia, o seu material, e ler junto comigo o texto áureo desta lição. Texto áureo? Não tão rápido. A leitura oficial. A leitura oficial dessa lição, que se encontra no livro de Esdras, Ageu e Zacarias. Então vamos por partes aqui, vamos por livros. Livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 12. Vamos ver o que é que diz. Abra seu material junto comigo e vamos meditar na palavra do Senhor. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudaram. Agora vamos para o de Ageu. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, que diz o seguinte: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Abra agora Zacarias, no capítulo 4, versículos 6 ao 10, que diz o seguinte: e respondeu e me falou, dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esse se alegrará
vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. O texto áureo dessa lição se encontra no livro de Ageu, nos versículos 10 e 18, que diz o seguinte: ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, na verdade prática aqui, nós objetivamos fazer o quê? Nós demonstramos revelar aqui que sobre o poder de Deus, nós nos tornamos imbatíveis para realizar as tarefas por Ele designadas. Então, o sucesso do nosso intento em todo o projeto que Deus assim confia nas nossas mãos está sobre o poder de Deus, está sobre nós. Ou seja, nós estamos debaixo do poder do Senhor para que nós nos tornamos imbatíveis diante das oposições que certamente hão de vir. Mas, ainda que se levante, cairá em nome de Jesus. O ponto central aqui é que Deus levanta aqui os profetas, né, para que, mostrando assim que eles são necessários à sua obra. Então, Deus aqui necessitava de levantar esses homens para que esse intento da reconstrução do templo fosse realizado. E o objetivo aqui a saber são 3. Primeiramente, mostrar a quem foi que Deus levantou, saber como é o ministério profético hoje, que é a própria manifestação de Deus, que é uma das formas de manifestações do Senhor, e explicar aqui, à luz da Bíblia, o que é esse ministério profético. Então, vamos abordar agora, entrando propriamente nos temas dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós iremos abordar aqui que Deus suscita, Deus levanta 2 profetas, sendo ele Ageu e Zacarias, filho de Ido. Então, levantando Deus esses homens, eles não, aqui acentuando bem o comentarista dessa lição, que não foi a convite de nenhuma liderança, de nenhum povo. Foi simplesmente por chamado divino. Foi Deus quem fez, foi o chamado, não foi a convite de homem nenhum, que esses 2 homens foram movidos e chegaram até de surpresa lá em Judá, com esses decretos vindo diretamente da parte de Deus. E falo decretos porque geralmente é onde o rei se manifesta, né, através de decretos. Então vamos lá, as mensagens. Zacarias, ele vinha com essa finalidade de trazer essa mensagem da parte do Senhor. Ele chamou a Zorobabel. Zorobabel era o líder político, que já se encontrava aqui bastante abatido, sem força, sem ânimo nenhum, para que conseguisse reconstruir aqui o templo. E a saber, o templo ficou 15 anos embargado, devido àquela perseguição dos samaritanos, conforme nós bastante aqui já colocamos na aula passada. Então nós vemos que Zorobabel aqui, ele foi encorajado pela mensagem de Zacarias. E Zacarias deu uma mensagem a título de uma visão. Zacarias teve a visão de um castiçal com 7 lâmpadas, né, que simboliza aqui a obra de Deus. Então esse recado de Deus aqui, que Zorobabel recebeu, foi que nem por força, nem por violência, mas sim pelo poder do Espírito, que esse intento da reconstrução do templo seria realmente efetivado, realizado, concretizado, segundo nós podemos ler em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E ainda mais do que isso, não é? Mais do que esse encorajamento, veja que há uma promessa aqui maravilhosa para a vida de Zorobabel. Ele diz: está vendo esses montes, Zorobabel, essas grandes dificuldades que se apresentam vão virar campinas perante você. Então quer dizer que o Senhor assegura a ele que vai agora tratar das dificuldades. E o Senhor mesmo diz que vai fazer com que os montes se tornem campinas para Zorobabel. Inclusive dando aqui a certeza, a convicção de que ele vai terminar agora a obra, né, para encorajá-lo mais e deixar ele dar certeza de que pode haver perseguições, pode se levantar quem quiser, que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez não vai ser como outrora com os samaritanos.
E Zacarias também chama aqui um detalhe para Josué, ou o Jesua, que era o líder religioso, o sumo sacerdote. E a mensagem para ele foi de perdão e restauração. Né? Deus teria colocado aqui uma nova veste no seu líder espiritual. E Ageu falou com o povo e explicou para o povo que os prejuízos materiais foram resultados do descaso, do abandono da obra de Deus. O abandono e a omissão que eles tiveram. Eles se dedicaram aos seus próprios intentos e deixaram de lado, deixaram de mão, se omitiram deste ministério que Deus assim o entregou de construir, reconstruir o templo em Jerusalém. Então, todo o prejuízo que o povo estava sofrendo foi decorrente das suas omissões perante com suas obrigações para com Deus. Então nós vemos aqui que o resultado dessa mensagem encorajou os líderes que estavam abatidos, sem esperança e tristes. Então, o povo renovado, os líderes renovados, agora Zorobabel consegue encontrar as forças necessárias, a inspiração necessária, a confiança restabelecida em Deus, e ordena para que o povo recomece a construir o templo. E quando começam a construir, veja de novo a figura da perseguição retornar. Mas você lembra que agora Zorobabel tem aqui uma promessa da parte de Deus de que os montes vão virar campinas e ele vai terminar dessa vez o templo. Então não é mais como da outra vez. Aqui, quando questionado quem foi que autorizou a construção dessa casa, ele não titubeia, ninguém titubeia. Agora, engraçado, abro parêntese. Engraçado, a ordem que Ciro, né, o rei da Pérsia na ocasião, deu, né, não foi mencionada no reinado de Artaxerxes, que sucedeu o rei Ciro. Não foi sequer mencionado, não foi citado. Veja que o que faltou naquela época para que Zorobabel conseguisse continuar a construção do templo foi simplesmente aqui a ação de Deus, o ânimo direto de Deus. Então veja que a injeção de ânimo, de confiança que nós adquirimos quando Deus falou conosco, né, que aqui simbolizando Zorobabel, veja que Zorobabel agora se encontra animado, se encontra renovado, se encontra confiante na palavra de Deus. Então veja que aqui ninguém titubeia. E essa palavra que é dita aqui, que foi Ciro, o rei na ocasião, que autorizou esse intento aqui da reconstrução do templo, o rei agora trata-se do rei Dário, ou rei Dário, como alguns chamam. O rei Dário, ele recebe essa informação de que Ciro teria autorizado este intento. Ele pede para que os seus escrivãos vão lá na casa do tesouro e vejam se realmente procede, né, essas alegações. Tendo essas alegações aí confirmadas, Dário reafirma a sua permissão agora como o novo rei. Dário afirma sua permissão em construir o templo de Jerusalém e agora a construção não para mais como outrora aconteceu. Então, aqui os profetas continuam profetizando no meio do povo e orientando a construção, dando a sua cooperação para que a obra for feita. Aqui nós podemos ver que cada um aqui tem seu papel, né? Cada um aqui tem a sua contribuição especial para com a construção dessa obra. Então eles passaram aqui agora, debaixo das profecias de Ageu e Zacarias, a edificar e a aperfeiçoar a casa do Senhor. Então chegou o tão sonhado e imaginável dia, né? Um dia que imagino que de extrema alegria para que o povo termina a construção do templo para a glória de Deus. Então aqui agora encontra-se reconstruído o templo de Jerusalém. No segundo tópico dessa lição, vemos que o ministério de profecia, o ministério dos profetas, é uma prova da manifestação de Deus. Por que dizemos isso? Porque nós vemos, inclusive no Antigo Testamento, não é, que quando os homens recebem essa intervenção divina, devido à direção do Senhor em homens que Deus aprove de levantar,
que coisas sobrenaturais acontecem. A exemplo de quê, meu irmão? Você pode me citar algum exemplo? Moisés. Moisés, um grande líder do povo, com o intento de libertar o povo que estava aqui cativo no Egito na ocasião, recebeu de Deus uma autoridade espiritual na qual, com o seu cajado, com a sua vara, ele era capaz de realizar maravilhas. Quando a gente diz maravilhas, é um fenômeno. Você sabe que a passagem mais, né, uma das mais conhecidas, é a travessia do Mar Vermelho. E tem outro exemplo também aqui, que é com Elias. Elias, no tempo de um rei ímpio em Jerusalém, o rei Acabe, que era um rei ímpio na época, Elias tinha também essa autoridade sobrenatural. E com essa autoridade, Elias fez com que não chovesse na terra durante 3 anos e meio. E outro fato bem marcante também no período de Elias, que aconteceu com o profeta Elias, foi a situação do duelo dos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, onde Deus responde com fogo, levantando aquele louvor e aclamação do povo de que só o Senhor é Deus. Portanto, você pode me perguntar, mas esses profetas ainda, será que existe manifestação desse dom de profecia, existe desse sobrenatural no Novo Testamento? Eu lhe asseguro que existe. Existe sim, no derramamento do Espírito Santo na sua plenitude, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito foi derramado e houve o batismo. E Paulo também aqui, ele descreve no Novo Testamento, nas suas cartas a Timóteo, algumas considerações bem interessantes acerca do dom de profecia, onde ele diz para que Timóteo não despreze o dom que há nele. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Depois ele diz que desperte o dom que há em ti, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então veja, ele diz para não desprezar, né? Para não, eu acredito que esse termo de desprezo é não ignorar. Não ignore que existe esse dom. Depois ele diz, agora que você tem ciência, né, desperte ele. Nós precisamos ter ciência e depois despertar o dom. E depois ele diz o seguinte, ele diz que devemos procurar com zelo todos os melhores dons espirituais. No termo que ele usou aqui não foi todos, né? Foi os melhores dons espirituais. E principalmente, ele assevera aqui que é o de profetizar. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Restando aqui evidente que existe o ministério profético, persiste, melhor colocando, nos dias de hoje. Então, no ministério, que ministério profético é esse que nós podemos falar aqui à luz da palavra do Senhor? Nós podemos dizer aqui o seguinte, que ninguém pode tomar para si essa nomenclatura de profeta, né? Eu não posso me colocar como profeta. Quem coloca como profeta é o Senhor Deus, e mais ninguém, conforme nós podemos ver no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4. E como era o profeta no Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento era bem curioso. Ele transmitia a mensagem de Deus, mas também era consultado sobre assuntos tanto espirituais quanto materiais. Você vai dizer assim, mentira. Não é mentira, não. Eram sim, tem exemplos aqui. Vamos ver o exemplo de Ezequiel. Ezequiel, certa vez, foi aqui procurado por alguns anciões, perguntando já, questionando por que eles não eram respondidos. E Ezequiel vai a Deus e Deus diz, manda responder aqueles anciões que era por conta das abominações deles, que eles não recebiam a resposta, segundo está no próprio livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 2. Também tem uma questão aqui interessante, para lhe mostrar que também as questões materiais eram levadas aos profetas. No 1 de Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, aqui Samuel é consultado por Saul acerca do paradeiro das jumentas do pai dele, que estariam perdidas. E aqui também temos um grande exemplo que Moisés transmitia aos anciões as mensagens que vinham da parte de Deus. Assim nós podemos concluir em Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8. Então veja que curioso, ainda que o povo não tinha essa aproximação com Deus, né? O povo não tinha esse acesso, o povo estava distante de Deus. E Deus utilizava do seu espírito em pessoas que ele assim escolhia segundo a ciência e a sabedoria de Deus. Ele escolhia algumas pessoas, alguns homens, alguns líderes, para que pudesse dar essa pitada de
vou até usar um termo aqui, essa amostra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo aqui ainda não estava no Antigo Testamento na sua plenitude sobre a terra. O Espírito Santo ainda não havia sido mandado para cá. Você lembra que quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse, ó, é preciso que eu vá, porque senão o Consolador não vem. E é quando o Consolador vem que nós temos aqui a plenitude do Espírito Santo na terra. Então, como é que é o profeta hoje no Novo Testamento? Aqui diante da palavra de Deus, o profeta no Novo Testamento, esse dom de profecia está entre os dons espirituais, mas está relacionado aqui ao ministério da palavra, onde é Deus que dá uma capacitação especial, né, mediante aqui o espírito profético, para que o profeta agora ministre a sua palavra. Porém, hoje, nós não somos mais os profetas aqui utilizados para que o povo nos consulte. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, todos nós, por meio de Cristo Jesus, podemos nos atrever a nos direcionar direto a Deus, sem precisar consultar aí ninguém para fazer qualquer tipo de coisa material. Aqui é ilustrado na nossa lição pelo comentarista de se Deus está aprovando o nosso casamento, a compra de alguma coisa, se Deus está aprovando que nós estamos trabalhando em algum segmento. Então nós podemos, nós mesmos, por meio de Cristo, perguntar e obter a resposta. Então, temos Jesus como único mediador agora e temos a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Portanto, meus amados, essa foi a nossa breve análise de hoje, né? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessa visão panorâmica que nós acabamos agora. E não esquece, aqui abaixo desse vídeo, na descrição, nós temos o nosso quiz, onde você pode estar aí testando o teu conhecimento acerca deste tema. E se você não é inscrito no canal, faça isso não. Se inscreve aqui no canal, dá essa força aqui pra gente, né? Dá esse incentivo, né? Para que nós continuemos aqui fazendo essa pequena, mas tão grande obra pra gente, né? Que a gente espera compartilhar aí com vocês e que vocês também achem tão edificante quanto nós aqui do Plena Gestão de estarmos fazendo. Então, eu desejo para vocês uma ótima semana, não é? Debaixo da graça de Deus, que Deus nos proteja, nos dê saúde e esteja conosco em todos os momentos aqui durante essa semana toda. Eu aguardo vocês na próxima aula da Escola Dominical. Fiquem na paz.